Então, eu não sou política, entrei na política há bastante pouco tempo, um bocadinho desafiada aqui pelo Carlos, hum, mas gosto muito daquilo que faço, gosto muito da cidade de Coimbra, sou do ano de 1978, mas de Coimbra, sempre a morar em Coimbra, mas já trabalhei fora, pronto, já trabalhei, eu sou assistente social, licenciei-me em Serviço Social, fiz mestrado em Sociopsicologia da Saúde, mas sou aquela pessoa que não consigo estar quieta. Pronto, se o meu dia tivesse 48 horas, acho que estavam completamente preenchidas. O sofá, tenho um sofá espetacular em casa, virado para o Rio Mondego, mas dificilmente lá estou muito tempo sentado. Tenho, tenho dois filhos, portanto o Bernardo já é conhecido pela maioria de vós, porque acompanha-me e é incansável, sempre aqui connosco. E gosta muito de ver o Duarte na televisão e está sempre a perguntar, pronto. E é um bom mote para poder vir cá porque está o Duarte, pronto. É isso, é muito bom. Pronto, o Duarte tem 5 anos, é fruto do meu casamento com o João, que também me acompanha aqui neste grupo Núcleo Duro. Não sei se somos 10, mas há de ser perto também, tal como Rio Maior. Um, Tenho uma filha também adolescente, com 16 anos, está no 11º ano, que também vai seguir, se calhar, algumas desta. Eu sempre disse que ela iria ser sindicalista ou algo assim do género, porque ela luta muito também por, quando vê alguma injustiça, alguma coisa, ela não se cala e nem que se prejudique, mas ela defende acerrimamente aquilo em que ela acredita. E eu quero ver se a consigo depois convencer a vir para nós, para o Volte. Pronto, sou então diretora técnica de um lar de idosos em Penacova, já estou lá há 16 anos, mas já exerço a função há 23 anos. Adoro, portanto, eu lido com desde crianças na creche até aos mais velhos. Há bocado, quando falavas, Mateus, de a carrinha que está à porta para dar comida, pode não ser alguém a necessitar mesmo, tipo, passar dificuldades. Pode ser simplesmente porque alguém, só o ir lá alguém levar a comida é a companhia que eles necessitam. Portanto, às vezes até têm reformas elevadas, não é financeiramente, mas é mesmo para terem alguém com quem falar, porque muitas vezes as famílias, e no lar vejo muito isso, depositam pessoas lá. No meu primeiro ano no lar, era próximo, foi em setembro, vinha o primeiro Natal e eu, ingênua, acreditava que íamos ter pouquíssimas pessoas no Natal, então aqueles idosos estavam completamente ainda autónomos, pronto. Mas para meu espanto, foram pouquíssimos os que foram a casa. Portanto, eles estão lá todos e a família deles somos nós. E luto diariamente na minha instituição com 50 e tal funcionários, maioritariamente mulheres. Já vou integrando agora alguns homens. Muitos agora também começam a aparecer brasileiros, da África, etc. Portanto, também esta questão da imigração começa a ser também muito falada e nos meios mais pequenos, portanto, porque vêm pessoas também para os meios mais pequenos. Antigamente era só Lisboa, etc. Agora já se vê muito, vemos muito em Coimbra, mas também já vemos muito nas aldeias próximas. Portanto, Penacova, que eu trabalho, são 30 e poucos quilómetros por dia. E eu já me queixo de fazer 30 e poucos por dia e o colega ali de Rio Maior que faz 90 para, para Lisboa, eu... mas pronto, são realidades diferentes. Pronto. Depois, além disto, eu também se começasse a falar nunca mais me calo, pronto. Além disto, eu também há cerca de 2 anos fui desafiada para coordenar um curso de apoio psicossocial em Coimbra, numa escola profissional, a Profitecla, que abriu o curso de apoio psicossocial, convidaram-me para dar formação, para coordenar. Estou a adorar, porque é depois o sair um bocadinho da minha rotina normal, dos meus utentes, do dia a dia que tenho, para dar aulas a miúdos da idade da minha filha e estou a adorar. Sou a professora, a mãe, a amiga, a confidente e noto que há ali muitas questões, nota-se muito de saúde mental, questões básicas de coisas que se deveria ensinar na escola e que não se ensina. Portanto, também são outras causas que eu defendo. Pronto, e estou a conhecer muito mais agora também aqui na cidade de Coimbra, que eu sempre morei, mas não trabalhava. Estou a conhecer toda as instituições da área. Portanto, o colega ontem que foi falar, o Paulo Pereira, conheço há anos, nem sabia que era ele que vinha ao nosso debate. E eu penso um bocadinho como ele também, porque acho que devemos dar voz, devemos ouvir as IPSS, as instituições que estão no terreno. Temos, Coimbra tem, por exemplo, muitos, não tanto como Lisboa, claro, mas já alguns sem abrigo, mas é uma cidade de que apoia já bastante esse tipo de população.
mas há aqui algumas questões depois colegas minhas, como a Vanessa, que somos assim, mas acérrimas defensoras também dos animais, e que causas que e é isso que também vamos tentar lutar e mudar em Coimbra. Eu ontem dizia à Inês, mas para que todos também saibam, por exemplo, a mim faz-me confusão que às vezes não consigamos tirar da rua alguém que só não aceita ir porque não aceitam o seu cão também no local, porque eles gostam imenso do cão, tratam-se super bem, melhor às vezes que outro tipo de pessoas, mas como não podem levar o cão, acaba por continuar na rua. Portanto, nós temos algumas ideias no grupo em que gostávamos de trabalhar isso com a Câmara, com o Canil Municipal, onde também tenho alguns conhecimentos, e também vamos visitar e dar ideias e etc. Também já sou aqui em questões de coligação, que também já fomos desafiados, ainda vamos decidir e falar e ver prós e contras, mas o que eu disse sempre é, se eventualmente aceitarmos alguma coligação, eu não aceito coligações para ser só mais um número. Eu aceito coligações para dar as minhas ideias, para ser ouvida, porque estar lá só para dizer que, não. Pronto. Eu não ando aqui à procura de nenhum tacho, eu ando aqui à procura de que algumas ideias que tenho que possam ser implementadas. Pronto. E acho que já falei imenso, pronto, mas só para terminar, pronto, também jogo basquete, sim, já jogava quando era, para a altura ele é mais, mas pronto. Joguei quando era miúda nos Olivais, aqui em Coimbra, federada. Acho que o trabalho de equipa é extremamente importante, deu-me valores fundamentais para a vida. E há cerca de 2 anos fomos desafiadas a criar uma equipa de Masters, pronto, a partir dos 30 anos, mas nós somos todas. Há uma miúda de 30 anos, mas a maioria somos dos 40 até aos 52. Pronto, e é muito giro reviver e encontrar colegas de clubes anteriores. E começámos com 5 clubes, este ano já fomos 6 clubes e para o ano já há mais 2 para se inscrever. Portanto, é muito giro. Não interessa se ganhamos ou perdemos com o Pombal. O ano passado ganhámos. Mas este ano, pronto, elas têm lá assim umas torres, acima, pronto. Mas nós demos luta e ontem só perdemos por 10. Éramos pouquinhas, algumas lesões, mas nós vamos lá, pronto. Em tudo o que eu me meto, eu gosto de estar e sou aquela pessoa de que quando não concordo com algo, ok, mas a minha opinião levam-na sempre, está bem? Mesmo que eu saiba que pode não ser assim, mas gosto de dar a minha opinião em tudo, pronto. E acho que está basicamente o geral apresentado. Pela cidade, temos, lá está, muitas ideias, cá estamos, porque gostamos muito da cidade. Não quero que seja só a cidade dos estudantes, claro que é um marco importante, mas a cidade tem muito mais para dar aos que cá estão. E que em agosto às vezes dizemos isto nem parece a cidade, parece uma cidade fantasma. Portanto, cá estamos para dar ideias pela cidade e vou passar agora a palavra ao meu colega. Obrigado, Helena. Antes de mais, eu ia começar por agradecer à Direção Nacional do Voto ter confiado em Coimbra neste grupo podemos chamar de grupo de trabalho, porque política é trabalho, e o trabalho dá trabalho, passa pleonasmo. Fizemos o nosso máximo esforço e é com orgulho que estamos aqui hoje também. Tiveram a oportunidade de conhecer diferentes espaços, de conhecer também diferentes realidades da cidade. Num curto espaço de tempo, este tipo de eventos deveriam acontecer com mais frequência para ganharmos aquilo que é mais importante num partido político, que não é diferente de qualquer outra organização, que é espírito de grupo, sinergias, conhecimento intrínseco daquilo que cada um de nós tem para dar, identificamos os valores, identificamos as qualidades e capacidade e as competências de cada um. É fundamental fazer esse trabalho, identificação do que cada um pode fazer. Depois, relativamente às autárquicas, como já temos falado, não temos posição definida, sendo um grupo de trabalho, discutimos tudo sempre em grupo, não há decisões individuais, são decisões que são trabalhadas. O Carlos, inclusive, tem uma ideia engraçada, chamar-lhe uma filosofia que não votamos, parece contraproducente, mas dentro do nosso grupo de trabalho o voto não está autorizado, ou seja, discutimos ao máximo, não é não estar autorizado, mas é uma filosofia. Não tomamos decisões por voto, tomamos decisões concertadas, com argumentos válidos para tudo aquilo que temos que discutir. E neste processo não está a ser diferente, não está a ser maturado nesse sentido, e eu tenho muito orgulho. O Carlos lançou de certa forma um isco quando a conversa começou sobre as autárquicas. Começou ao contrário, começou, Carlos, eu estive algum tempo longe, e isto é para ti pessoalmente, porque acho que a política é feita de pessoas, nós somos pessoas e nunca nos podemos esquecer disso em momento nenhum. Portanto, quando o Carlos, sabendo, e já sabia disso há algum tempo, que eu tinha participado no início do Volte Cá, portanto fui sempre mantendo ligação
próxima com a evolução do partido, tive em períodos mais ativos, em períodos menos ativos. O Mateus recorda-se perfeitamente que veio cá numa reunião que tivemos nos Jardins da Associação, espaço emblemático da cidade, da tradição estudantil, mas ele ainda disse muito bem, a cidade não são estudantes, mas é um espaço, de facto, emblemático, e nesse momento, quando o Volt ainda não era um partido político em Portugal, era um projeto, eu tive imenso orgulho, porque eu disse, toda a minha vida, e já volto ao Carlos, não perdi o raciocínio, não fiques aí parado que eu já volto aí, mas todo este processo, eu sempre fui politicamente ativo, se assim posso chamar, mas nunca estive oficialmente parte de qualquer partido tradicional. E assim mantive a minha filosofia de vida até este momento, onde de facto decidi que o faria dessa forma, porque desde então, desde esse primeiro momento e até agora, com altos e baixos, como tudo que faz parte da vida de uma organização, assim me mantive fiel aos princípios. E o Volt tem essa identidade, que é uma identidade com a qual eu me relaciono na totalidade. Toda a minha vida foi feita de contexto multicultural, a minha própria licenciatura, estudos ingleses e alemães, levar-me nesse sentido. Grandes valores da educação e do ensino nessas áreas, na áreas da humanidade, estão em Coimbra também, e os princípios mantêm-se fortes, e assim espero que se mantenham por muitos e bons anos. E cá estou então de volta a este processo, agora mais de corpo e alma e com trabalho. Portanto, o Carlos, nessa conversa, disse: Carlos, sinto que posso agora voltar com mais, quero-te ajudar, tens feito um brilhante trabalho em manter aqui a equipa motivada, em trazer sempre novos elementos, sempre a procura de estender estas relações para além de Coimbra, como vocês de certeza reconhecem esse trabalho que o Carlos tem feito, e a minha decisão não poderia ser outra de, quando falei com o Carlos, e que tal eu apoiar-te numa candidatura às autárquicas? Ele deu uma volta ali e disse: pá, Rui, isso não foste tu. Foi literalmente isto. E lá o isco pegou por uma coisa que para mim é muito importante, pelas pessoas que eu conheci. Portanto, tomar eu multiplicar Davids, tomar eu multiplicar Helenas, tomar eu multiplicar Carlos, tomar eu multiplicar Vanessas, tomar eu multiplicar João Nunes, tomar eu multiplicar Paulo Franco Mendes, portanto, e outros que se têm juntado. Se eu pudesse, era aquilo que eu faria, porque a política não é propriamente um lugar fácil nos dias de hoje, está descredibilizada, infelizmente, e nós queremos fazê-la da forma com que acreditamos, que é nessa forma honesta, e antes do voto queremos conquistar o respeito. Qualquer processo, independentemente venha a ser ele baseado numa candidatura autónoma ou baseado numa coligação, será sempre com esse princípio de primeiro conquistar o respeito das pessoas, das organizações onde as pessoas estão, será sempre esse princípio do início até ao fim. Já discutimos muito, faremos sempre política pela construtiva, por mais que aquela tentação de às vezes apanhar aqueles pequenos buracos. Eu pessoalmente sou contra isso, não gosto da política de identificar a falha e apertar ali e investir ali. Não. Podem-vos dizer assim, se analisarmos isto do ponto de vista da comunicação política, pode ser um erro, mas eu prefiro passos lentos e seguros, reais, associados à minha identidade, àquilo que eu sempre fui ao longo da vida, do que dar passos lá, dar 2 passos para a frente para dar 4 passos para trás. Portanto, o meu processo, e é este espírito que eu tenho transmitido ao grupo, e é com este espírito, independentemente da discussão que iremos ter e da forma como avançamos, será sempre com aquilo que a Helena disse. Não faremos parte de nada onde não tenhamos a possibilidade de colocar a nossa identidade. Sempre. E quem vai conhecendo, eles conheceram melhor neste grupo de trabalho. Eu sou muito exigente comigo próprio, coloco a fasquia sempre um bocadinho lá em cima, mas lido bem com a frustração também. Ou seja, nós não podemos deixar de ambicionar colocar a meta lá em cima, desde que saibamos lidar bem com a frustração. E lidar com a frustração é ação. Ou seja, não é remoer, é ação. Se nós percebemos que aquilo não funcionou, imediatamente o cérebro tentar raciocinar como é que o podemos fazer funcionar da melhor forma possível naquele contexto. Eu sou um perfeccionista, mas ao longo da vida tornei-me um perfeccionista pragmático. O Volt é pragmático, não é? Tem essas linhas do pragmatismo, e eu na minha vida pessoal e profissional também sou assim. Portanto, cá estaremos, nascido, criado, vivido, estudado nesta bela cidade de Coimbra, portanto, conheço muito bem. Vivo, como eu costumo dizer, na margem sul, e este é um dos problemas que a cidade... Também temos a margem sul. Não é, David? Não é, David? Margem sul de Coimbra, estamos aqui para vocês também. E parece que não, mas há um fosso, é diferente. E curiosamente, mesmo ao nível universitário, onde nós podemos pensar que Coimbra, que é um todo, tem uma divisão interna muito grande. Eu não vou entrar em pormenores sobre isto, porque faço parte de uma delas. Portanto,
estudei na Universidade de Coimbra, na bela Faculdade de Letras, mas trabalho nos últimos 13 anos, já vai para 13, na gestão, portanto, sou responsável pelo Gabinete de Relações Internacionais da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, portanto, faço a gestão dos programas de cooperação internacional, Erasmus, mas não só, é óbvio que o Erasmus é o grande chapéu daquilo que é conhecido, mas trabalho em projetos europeus de cooperação entre instituições de ensino superior, faço parte da maior associação internacional da internacionalização do ensino superior, a EAIE, que tem mais de 3.000 membros de todos os países, não só da Europa, mas é aberta também a outros países a nível mundial, e é um privilégio pertencer a essa organização pelo princípio que eu acredito, da eleição direta, da eleição pelas pessoas, de vários membros. Fui o primeiro português a fazer parte e continuo a ser o primeiro profissional da área de relações internacionais no ensino superior a ser eleito para essa instituição, portanto, e passo a passo tenho também conquistado o respeito dentro dessa organização. Portanto, é isto, é um processo de conquista de respeito. E conquistar o respeito dá trabalho, conquistar a empatia também dá trabalho todos os dias. Contrariamente às legislativas, portanto, quando na altura apanhei o barco a meio, estava num processo, nas autárquicas tem que ser de facto uma relação de proximidade. Portanto, sair à rua, conhecer as pessoas, temos um plano, eventualmente, está em preparação de contactar aquilo que possam ser os stakeholders, também podemos falar de uma forma mais estratégica, obviamente, termos valores humanos não significa que também não tenhamos uma estratégia, portanto há sempre a combinação das duas componentes, e Coimbra tem que ter, o executivo, digamos assim, da Câmara Municipal de Coimbra não tem grande trabalho, diria eu, desse ponto de vista, tem que potenciar aquilo que existe à sua volta. E também dentro daquilo que é a componente que nós falámos de fazermos uma política construtiva, também reconhecemos que houve de facto uma evolução nesse sentido. Não significa que não haja caminho para mais, mas no fundo tem essa capacidade, do ponto de vista da relação da cidade com a sociedade local e também internacional. Eu aí julgo que pode ser feito um trabalho ainda mais competente. Acho que ainda há espaço para crescer, mas reconhecemos o trabalho tem sido feito ao longo deste último executivo. Acho que gostaria de deixar essa marca, é a minha posição pessoal, portanto não quero aqui comprometer nenhum dos outros membros do grupo, mas tenho a sensação que partilhamos um pouco essa ideia, mas há sempre margem para crescer. E nós, seja de forma autónoma, seja em coligação, temos a plena consciência que estamos entre duas forças políticas que vão coligar-se com tudo e mais um par de botas, podemos chamar-lhe assim. Há coligações bastante já preparadas, uma que já foi anunciada e outra em preparação para, no fundo, agregar tudo que sejam forças políticas na cidade. Não sei se em outras cidades estará a acontecer o mesmo com a expressão que em Coimbra, não tenho tido essa percepção na maior delas, mas aqui as coligações vão ser de facto muito alargadas, pelo menos uma já foi anunciada, a outra ainda está em processo de negociação. Mas o que nós queremos no final de outubro, do caminho que traçaremos até lá de uma forma ou de outra, é que o VOLT passe a ser conhecido nos processos de decisão. Porque há uma coisa que nós temos de ter consciência, eu sempre disse isto, eu conheci muita gente com muitas ideias, com muita capacidade de querer mudar o mundo, com muito idealismo, e eu próprio, houve uma fase da minha vida onde eu também julgava que era assim, até que aprendi, não, nós só conseguimos verdadeiramente mudar o sistema se estivermos dentro do sistema. Temos que compreender o sistema, entrar no sistema e transformá-lo por dentro. E este é o processo. E o caminho que se escolhe até lá pode ser eu prefiro como já disse, que é o honesto, sério, seguro, e conquistando o respeito. Há quem chegue às vezes a esse caminho de forma mais rápida, mas depois, se calhar, também sai de lá com muito mais rapidez também. Portanto, agora não há ilusões. Nós só podemos, enquanto partido, e em Coimbra trabalharemos nesse sentido, se entrarmos no sistema de alguma forma. Se tivermos a voz oficial, não é a voz, é óbvio que estendermos a voz do ponto de vista não oficial é uma possibilidade, mas também temos que ter onde se tomam as decisões. Portanto, e é isso que nós, de alguma forma, teremos que negociar e ser bem francos e honestos nesse processo. Portanto, basicamente, é isto que nós tínhamos para falar hoje. Não sei se a Helena quer acrescentar mais alguma coisa. Críticas.
Parabéns aos dois por estarem aqui a fazer esta trajetória. É mesmo incrível ver. Falaram aqui do Carlos e desde que eu fui eleito co-presidente há 3 anos que sou aqui um habitué de Coimbra, tenho acompanhado muito e é muito incrível ver como a equipa cresce com tanto talento e dedicação. Aliás, lembro-me de ir a uma palestra da Helena lá na tua empresa, acho eu. Sim. Aliás, estava a Tânia e a Ana Carvalho, e portanto há aqui uma trajetória e isso é notável, e também por isso é que achamos que este pontapé de partida para as autárquicas fazia todo o sentido de ser em Coimbra, pelo, por esta emergência de uma equipa e de uma visão para a cidade. Ainda para mais também já há um trabalho autárquico feito aqui, porque já houve uma campanha autárquica há 4 anos e há uma boa relação com a Câmara. Aquilo que eu vos queria perguntar, porque não falaram assim tanto, era se já têm uma visão do que é que vocês gostavam de trazer à cidade de Coimbra pela política local. Os dois falaram na Europa, sei que o Rui é um europeísta e um eurofederalista muito convicto. Há alguma visão, alguma ideia, até pela tua experiência profissional, que vocês queiram também trazer nesse sentido? Ou seja, como é que um partido europeu, com os nossos valores, pode também trazer a Coimbra algo mais ninguém pode nesse plano da Europa? Sobre isso, sim, a Europa já nos traz muito. A questão é que o mundo à nossa volta e a cidade conheça aquilo que a Europa já nos traz todos os dias e há muitos anos. E é isso que nós sentimos, que ao longo dos processos de candidaturas, de inaugurações, de projetos, aquilo que é o que a Europa nos dá é pouco ou raras vezes referido. Portanto, trabalhar um pouco esse conhecimento do que a Europa contribui. Em várias freguesias, de certeza, encontraremos vários exemplos que não têm que ser necessariamente infraestruturas. Há projetos europeus e o Carlos, trabalhando nessa componente, também sabe perfeitamente que assim é. Nós também já tivemos projetos de cooperação com o CHUC, portanto, na instituição onde eu estou, trabalhamos projetos de cooperação a nível da área da saúde, da educação. Portanto, há muita coisa que a Europa já nos traz. Se calhar falta essa capacidade, essa coragem de mostrar à população de Coimbra que isso de facto já acontece, para esse sentimento de valor de identidade europeia também crescer aqui de alguma forma. Porque há sempre esta questão do mérito das coisas que são feitas de serem absorvidos pelo Executivo. Há essa percepção, essa capacidade. Depois queremos muito trabalhar, uma das visões que temos discutido muito é a intergeracionalidade, ou seja, a questão que tivemos a falar sobre a solidão urbana é uma realidade em Coimbra. Nós falámos na solidão de uma forma, solidão do ponto de vista geral, mas a urbana é mais caricata, não é? Temos falado de urbana, temos uma densidade de pessoas, não significa que tenhamos uma densidade humana que permita que essas questões não aconteçam. E isso pode ser combatido de uma forma, a Helena, sendo da área de intervenção social, terá seguramente mais a dizer do que eu, mas há poucos espaços onde isso seja promovido. Eu penso muitas vezes, nós também temos essa capacidade, dentro das boas práticas europeias, ou às vezes nem tem que ser necessariamente boas práticas, mas nós fomos a Salamanca, aquela Plaza Maior, ou outras áreas de espaços, estão famílias inteiras, estão pessoas com 90, 100 anos, ou seja, as famílias convivem naqueles espaços. E nós não temos propriamente essa cultura, mas a cultura também pode crescer por intermédio de espaços. Há um que a mim me diz muito em particular, que é o Choupal, que é o coração, é o pulmão da cidade enquanto área verde, que tem áreas esportivas que estão totalmente ao abandono, e eu lembro-me, partilho também o basquete como uma relação muito forte com a Helena, comecei a praticar basquete aos 13 anos e o Choupal era um espaço de encontro para esse efeito, não só do basquete, também voleibol, atividades outras, badminton, e ali cruzavam-se pessoas de 60 anos ainda na prática desportiva ou mais, como eu, 13 anos, quando para lá fui, aquele espaço, mesmo nos contextos de vida profissional onde estive períodos maiores ausente, sempre que regressava a esta cidade eu tinha aquele sentimento, aquela necessidade de voltar àquele espaço. E nos últimos anos já não tenho tanto esse sentimento, porque
é deprimente ver que de facto já não há ali ação desportiva. Podíamos ter projetos, e o David também tendo muito ligado às questões da sustentabilidade, já pensámos também um pouco nisto, ter ali espaços educativos que fomentassem a cultura ecológica, ambiental, de uma forma mais próxima, mas para isso nós temos de trazer as pessoas aos espaços. E ali nós não podemos querer ter o melhor dos mundos, que é um espaço de natureza, mas se os espaços não são de exposição a tudo e mais alguma coisa, esse salto geracional é muito mais rápido do que era anterior. E nós temos de saber lidar com isto. Mas só sabemos lidar com isto se tivermos as diferentes gerações em espaços que possam partilhar ideias, possam partilhar projetos e possam partilhar humanidade também. Só para já agora, deixa-me só dizer, um bocadinho esta questão da Europa, eu acho que, mais na minha área social, há imensos projetos que já se fazem com apoios europeus. A Caritas Diocesana cá em Coimbra tem imensos projetos, muito para retirar um bocadinho a solidão de algum dos idosos, etc. Portanto, é um bocadinho também o porta a porta, acho extremamente importante, falar com as pessoas na rua, e também lhes fazer perceber que já temos tantos apoios a nível europeu e que podemos ter muito mais, portanto, tentar um bocadinho passar-lhes essa mensagem daquilo que poderemos fazer. Pronto, é mais essa a minha ideia. Só acrescentar também que outra das visões que partilhamos é a multiculturalidade, ou seja, Coimbra tem de facto essa, e ontem falámos um pouco disso na abertura do debate, portanto tem por tradição académica e cada vez mais com investimento, e a mim às vezes no domínio do ensino superior há uma palavra, há frases que me chocam, eu vou ter que abrir isto de uma forma que é, quando as instituições de ensino superior, em Portugal ou em qualquer lugar do mundo, falam em recrutamento de estudantes internacionais, ou pior ainda, captação de estudantes internacionais, não são barris de petróleo. Okay? Este tipo de mensagem, nós também temos de alguma forma percebê-la e educar as instituições onde estamos, que são pessoas. Se, paralelamente, temos a intenção de que isso contribua para o nosso crescimento económico, e as instituições de ensino superior, fala-se muito há muito tempo, também dependem em termos de decréscimo demográfico, estarão dependentes no futuro de ter estudantes internacionais, mas temos de ter cuidado com as formas que utilizamos nessas abordagens e estratégias. Eu custa muito trabalhar esta área e ter que constantemente ser exposto a este tipo de palavras e de frases. Temos de ter mais cuidado com isso. Portanto, e Coimbra tem esse espaço multicultural, mas curiosamente não me recordo de alguma vez termos tido, por exemplo, uma semana multicultural. Temos a cidade está, de certa forma, bem dinamizada em termos, nos últimos anos, de eventos que acontecem aqui e ali em vários espaços, e cada vez surge mais alguma coisa, mas esta questão da multiculturalidade acontece pouco. E quando nós falamos em imigração integrada, com processo de integração, o sentir que eles também fazem parte da comunidade em geral também é um processo que tem que ser feito. Portanto, uma semana multicultural parece uma coisa simples de organizar, não é? Teríamos que perceber que associações, portanto, eu tenho alguma relação próxima com a comunidade internacional em Coimbra, de diferentes países, e nós podemos desafiar, eventualmente, essas comunidades, numa semana onde todos partilham o mesmo espaço, a demonstrar aquilo que é a sua cultura, passando da gastronomia, passando da arte, passando da cultura, danças. Ontem falámos no restaurante onde estávamos, por exemplo, da intenção que a dona Judite estava nesse restaurante, da Taberninha, de querer organizar, dinamizar ali a Praça do Comércio, e ela pensava, não, nós temos uma tradição de folclore muito forte, mas quando as pessoas da cidade pensam nesta questão da dinamização cultural, pensam no universo daquilo que nós temos para mostrar aos outros. Mas também ter a capacidade de aceitar aquilo que os outros têm para nos demonstrar a nós, para nos mostrar a nós, também é ambicioso. E é isso que nós queremos também trazer, é o encontro destes espaços, de gerações e de diferentes culturas nos mesmos espaços. Nós na altura, há bocadinho tínhamos falado em o Duarte e o Mateus falar, não sei se saberá neste momento tempo para vocês dizerem aqui alguma coisa, já que são também dois candidatos à Assembleia